tua sombra que guarda, tua misericórdia que me sustém. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado, Deus, porque elas se renovam a cada dia e porque nós podemos sempre contar com elas, Senhor. Enquanto houver fôlego nos nossos pulmões, enquanto respirarmos, Senhor Deus, nós podemos contar com essa tua misericórdia, com a tua graça que a cada dia se renova, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a darmos valor, Pai querido, na tua presença. Ajuda-nos, Senhor Deus, a entendermos para muito além, Senhor Deus, da nossa mente, da nossa razão, do nosso cognitivo. O valor, Senhor Deus, da tua presença. A preciosidade da tua presença, Senhor Deus, e o quanto nós precisamos dela. O quanto ela transforma para bem, Senhor Deus, a nossa vida, independentemente das circunstâncias. E o quanto a ausência do Senhor, Pai querido, nos é prejudicial, o quanto realmente a tua ausência é exatamente o que a tua palavra caracteriza como morte, Senhor. Deus, temos vivido realmente tempos de muita agitação, tempos de muita correria, tempos de muito entretenimento, de muita distração, de muita oportunidade, de muito medo, de muita preocupação, de tanta coisa, Senhor Deus, que é muito natural, Senhor Deus, que nós nos esqueçamos do Senhor cada vez mais. E por isso, Senhor Deus, essa graça e essa misericórdia que a cada manhã se renova, que a cada semana se renova, que a cada início de ciclo semanal se renova, Pai, e a cada dia se renova. Por isso nós cada vez precisamos mais dela, Senhor. Que esse nosso encontro não seja, Senhor Deus, apenas mais um encontro. Não seja apenas mais um momento, Senhor Deus, de conteúdo, de aprendizado, de ensino teórico, teológico, mas que para muito além, Senhor Deus, que o Senhor verdadeiramente esteja presente no nosso meio. A tua palavra promete que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no teu nome, o Senhor ali estaria. E nós estamos aqui reunidos no teu nome, Senhor, apesar de tão falhos, apesar de não sermos realmente merecedores, mas é no teu nome, Senhor, que nós estamos aqui. Reconhecendo que precisamos do Senhor e declarando que nós queremos o Senhor, que queremos o que vem do Senhor, Pai querido. No nome do Senhor Jesus. E que Deus, como a tua palavra diz, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a tua igreja. Nós estamos como igreja do Senhor aqui, Pai. Com que de fato as tentativas malignas de nos tirar daqui, ou de impedir outros irmãos de acessarem esse ambiente, esse local, Pai, que as portas do inferno não tenham poder, como a tua palavra nos promete. E nós anulamos na autoridade do nome de Jesus que está sobre as nossas vidas. Nós anulamos como igreja do Senhor as tentativas das trevas, os dardos inflamados das trevas, envenenados, enviados pelo maligno contra nós e contra os nossos, contra aquilo que nos pertence, no nome do Senhor Jesus. Porque Satanás e o inferno não têm poder contra aquilo que é nosso, contra as nossas vidas, porque a tua palavra diz que aquele que está em Cristo, o maligno não toca. E nós estamos em ti, Senhor Deus. Falhos sim, mas estamos em ti, estamos no caminho, Pai. E não abrimos mão disso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos já agradecendo pela certeza de sermos atendidos, pela certeza da vitória, Pai, no nome de Jesus. Amém. Então, eu vou gravar aqui com a outra câmera, porque aí se vocês quiserem ficarem às vezes constrangidos, aí
Não vai ter nenhum problema, tá bom? O vídeo nosso não está sendo gravado, não, do Zoom. A gente tinha meditado na semana passada, na verdade, na semana atrasada a gente meditou, a gente tinha terminado ali no capítulo 16, versículo 33, quando Jesus tinha dito: nesse mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. E aí a gente ficou de retomar na semana passada, aliás, a gente retomou na semana atrasada esse texto, para a gente ficar só nele, o quanto era forte essa afirmação que não era que Jesus venceria o mundo, ele estava para ser sacrificado, mas ele coloca num presente de algo que já aconteceu, que já está sacramentado, ele coloca: eu venci o mundo. E aí a gente então ficou de voltar nessa meditação na semana passada, e para falarmos um pouco a respeito do mal, né? Por que que o mal acontece com a gente, por que que o mal acontece no mundo, por que que Deus não impede, ou pelo menos determinados males. E nós ficamos então de voltar nisso na semana passada, e a gente até voltou, mas acaba que o direcionamento não foi aquele que tinha sido demandado, né? Meus pensamentos acabaram, acredito eu que influenciado por Deus, a gente acabou a abordagem indo para um outro rumo, que eu nem lembro mais qual foi, confesso. Tentei lembrar, porque como acabou que não gravou no domingo passado, eu não consegui nem ver para retomar. Mas eu tive muito a sensação, a convicção de que Deus nos estava levando por aqueles caminhos. E aí, por mim, hoje, então, a gente retoma isso daqui, já pensando mais especificamente no que a Inesita e a Cirleide tinham demandado, tinham levantado a bola. Mas se vocês tiverem alguma outra coisa que queiram compartilhar, vocês mesmos compartilhar outra coisa, ou demandar alguma outra coisa, a gente pode trabalhar isso junto aqui. Então vamos aqui mesmo. Então voltando, capítulo de João, versículo 16, capítulo 16 de João, versículo 33. Jesus está naquele contexto ali onde ele está anunciando a sua partida, está dizendo que vai deixar esse mundo, que vai deixar os discípulos, e os discípulos inclusive começam a ficar tristes. Jesus diz: vocês não têm que ficar tristes, têm que ficar felizes, etc, etc. E ele falando das coisas mais importantes que tinha, as últimas palavras tão importantes, ele repetindo, que é o que eu vou preparar lugar para vocês, que eu não vou deixar vocês sozinhos, que eu vou voltar para vocês, que através do Espírito Santo, o Espírito da verdade, eu vou habitar em vocês, o meu Pai vai habitar em vocês. Onde vocês estiverem, eu vou estar. Onde eu e meu Pai estivermos, vocês também vão estar. Eu permaneço em vocês, vocês devem permanecer em mim, insistindo: permaneçam em mim, permaneçam em mim. Ele ilustra aquela situação do ramo que está ligado à videira da fruta, aquele que não está ligado não pode dar fruto, e etc. Mas sempre então enfatizando essa questão da presença, da presença, da presença. E aí, no capítulo 16, versículo 33, ele solta essa: neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Há uma versão que diz: mas tende bom ânimo. Não perca o ânimo, não perca as esperanças, né? Eu venci o mundo. E aí a gente justamente esteve meditando nisso, que por que Jesus diz eu venci o mundo e não eu estou para vencer o mundo, já que a gente sempre tem em mente que Jesus venceu o mundo quando ele foi crucificado, que foi na cruz que ele venceu o mundo. Então por que ele não falou: mas tem de bom ânimo porque eu estou para vencer o mundo, eu vencerei o mundo, eu vou vencer o mundo? Por que ele falou como algo que já tinha acontecido? E a gente então esteve meditando que, de fato, tem 3 passagens na Bíblia que dão para a gente essa ideia concreta de que, e inclusive literalmente falando, que o Cordeiro de Deus, que é justamente o Cristo,
ele foi morto, foi imolado, ele foi sacrificado antes da fundação do mundo. E nós então estivemos meditando que se Jesus não tivesse, na verdade, sido sacrificado antes do mundo existir, logo no primeiro pecado ali de Adão e de Eva, eles teriam sido absolutamente fulminados, eles teriam sido absolutamente destituídos da presença de Deus, sem nenhuma chance de retorno. Sequer teria descendência para chegar até nós e para chegar até o próprio Jesus, para Deus, o Filho de Deus, encarnar na pessoa de Jesus. Não teria sido possível isso, porque não teriam acontecido as gerações que aconteceram. Porque sem Deus, sem o sopro de Deus minimamente existindo no ser humano, ele não tinha como ter chegado até onde chegou. Então você tinha que ter um mínimo de presença de Deus. E isso só era possível, ou seja, que a morte prenunciada não acontecesse de uma maneira cabal e completa e irremediável e irreversível. Era necessário que tão logo o pecado tivesse sido cometido, ele já pudesse ser imediatamente transferido para esse bode expiatório, que é uma das ilustrações que a Bíblia dá, uma das maneiras como ilustra Jesus e o sacrifício dele, né? Como sendo esse bode que expia os nossos pecados, esse bode sobre cuja cabeça, sobre cujo corpo, sobre quem foram colocados os nossos pecados, de maneira que a gente não sofresse as consequências dele, ou pelo menos não sofresse todas elas, toda a consequência, toda a morte de maneira imediata, né? Como a gente viu justamente lá no Gênesis, no livro dos princípios, né? Quando Deus dá o comando ali para eles, que eles não deviam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, no capítulo 2, no versículo 16, ele vai justamente dizer para o ser humano criado, né, para o Adão. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem, ou ao ser humano, ao Adão: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, com toda a certeza morrerás. Só que nós vimos o quê? Que no capítulo 3, quando o homem e a mulher tomam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e comem, nós vimos que eles não caíram imediatamente mortos. E eles não caíram mortos nesse mesmo dia, como a Bíblia diz que aconteceria. Olha. Porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Nós não vimos a notícia de que eles caíram mortos e foram enterrados. Por quê? Porque a morte que justamente Deus estava dizendo aqui não era a morte física, mas era a morte espiritual. A morte que Deus está falando aqui é justamente a ausência de Deus. É a ausência do discernimento de Deus. É a ausência desse fluir de Deus no pensamento, nos sentimentos da humanidade, que acabava então por direcionar as nossas ações, os nossos pensamentos, a maneira de enxergar a vida. Se a morte que Deus está dizendo aqui, que a palavra de Deus está dizendo, fosse morte física, primeiro, a gente teria morrido lá em Adão imediatamente. E eles tendo morrido imediatamente, eles não teriam como gerar filhos. Tanto a morte não era essa morte física, que a morte física aconteceria com a ausência de acesso à árvore da vida que também existia. A Bíblia diz que Deus, então, quando planta o jardim, ele coloca lá no centro do jardim
ele coloca essa árvore, que era a árvore da vida. Está aqui no versículo 9. Diz: o Senhor Deus fez, do capítulo 2, versículo 9, o Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio desse jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então essas duas árvores estavam no centro do jardim. E essa árvore da vida era a árvore que justamente proporcionava ao mesmo tempo ela simbolizava o acesso a Deus e, portanto, o acesso à vida no ponto de vista espiritual, como o acesso à fonte da vida, que é Deus. Essa árvore simbolizava isso. E também essa árvore trazia concretamente a possibilidade da nossa vida física eterna, de a gente nunca morrer fisicamente. Quando o ser humano lançasse a mão de tempos em tempos daquele fruto que era dessa árvore chamada árvore da vida, as suas células iam se regenerar, iam continuar se regenerando. Por que a gente morre? A gente morre porque as nossas células vão morrendo. A gente morre porque as nossas células param de se reestruturar, de se renascer, de se transformar com aquele vigor da infância, de um bebê, né? Veja como um bebê, como ele muito rapidamente as células vão se multiplicando, ele vai crescendo e se desenvolvendo muito rapidamente. E a gente chega no nosso auge na vida adulta, a juventude ainda tem aquelas renovações, mas não a ponto de continuar crescendo, mas agora apenas de se renovando. Mas a gente chega num ápice existencial físico, onde as nossas células começam a morrer, as células da pele vão começar a morrer, e elas já não nascem novas células na mesma proporção das que estão morrendo. Os nossos cabelos, as células vão morrendo, e aí já não mais nasce na mesma proporção, e o cabelo vai então caindo, vai ficando branco, né? Ele já não vai tendo o mesmo vigor, vai ressecando. A nossa vista, as células já não vão mais se reproduzindo na mesma intensidade daquelas que estão morrendo, que estão envelhecendo, e a nossa vista vai ficando cansada. Eu, por exemplo, já preciso do óculos para ler. O nosso vigor já não é mais o mesmo, porque as nossas células dos músculos ali, etc., já não estão a mesma coisa. Nosso sistema digestivo já vai ficando não mais o mesmo na medida em que a gente vai envelhecendo, porque as células também não estão mais sendo renovadas na mesma medida daquelas que estão morrendo ou que estão envelhecendo. Mas na medida em que o ser humano tomasse daquela árvore, era como se fosse justamente essa fonte da juventude, porque você estaria sempre renovando. E é por isso que depois que o ser humano cai, que ele come da árvore proibida, e ele perde então agora esse acesso à fonte de discernimento do que verdadeiramente é bom e mal, ele perde a inspiração de Deus para viver a vida, e isso então é o que Deus chama de morte. Deus precisa expulsar o homem do Éden para ele não ter mais acesso à árvore da vida. Olha, no capítulo 3, versículo 22, Deus vai justamente dizer, já tinha acontecido, eles pecaram, né? Eles comeram, desobedeceram. Deus diz lá quais seriam a consequência para a serpente, para o homem, para a mulher. E Deus veste roupas ali no homem e na mulher, né? Faz roupas de pele de animal. E aí no versículo 22 do capítulo 3, olha só, Deus diz assim, o texto diz assim: então declarou Yahvé Deus: eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecedor do bem e do mal.
Aqui Deus está falando dessa capacidade de controlar isso, esse conhecimento. Porque antes do pecado, antes de lançar a mão na árvore do conhecimento do bem e do mal, o ser humano não tinha como Deus conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque o ser humano deixava isso aos cuidados de Deus. Embora nunca tendo feito essa oração, é como se o ser humano dissesse: Deus, seja feita a tua vontade. Eu quero que seja na minha vida feita do jeito que o Senhor quer. Eu quero que o Senhor dirija os meus pensamentos, que o Senhor dirija os meus sentimentos e me capacita para agir de acordo com a sua vontade. Era como se o ser humano tivesse pedido isso e sujeitado a sua vontade à vontade de Deus. Sujeitado o seu discernimento ao discernimento de Deus. Só que então, para que isso ficasse como sendo realmente uma vontade do ser humano, por isso que eu digo, era como se ele tivesse orado e entregue, sujeitado a sua vontade à vontade de Deus, Deus diz: olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não comam. Porque no dia que vocês comerem, vocês vão estar rejeitando a submissão à minha vontade, assumindo o controle vocês mesmos. E é de fato então o que aconteceu. Deus está dizendo: olha, agora o ser humano não vai mais andar, não vai mais agir de acordo com o nosso discernimento do que é bem e mal. Agora o próprio ser humano vai conhecer por ele próprio o que é bem e mal. O próprio ser humano agora vai dizer para si o que é bem e mal, o que é bom e ruim, o que é virtuoso e o que não é virtuoso. Ele vai dizer para ele o que é vida e o que é morte. E como nós sabemos, a Trindade então pensando, né? Como nós sabemos que o ser humano, sem o nosso discernimento do que é bem e mal, e dominado pelo seu próprio discernimento do bem e do mal, o caos vai se instaurar. Agora o ser humano é dominado pela própria vontade, pelo próprio ego. E eles vão começar agora a existir uns contra os outros. Porque quando o discernimento de um entender que a melhor coisa para ele é A, e o discernimento do outro entender que a melhor coisa para ele, o outro, é B, eles vão entrar em intriga, eles vão entrar em disputa, eles vão entrar em discussões, eles vão entrar em agressões, eles vão tirar a vida um do outro, eles vão agredir fisicamente uns aos outros, eles vão agredir moralmente e psicologicamente uns aos outros, eles vão estuprar uns aos outros, eles vão explorar uns aos outros. E aí então a Trindade diz: imagina o que seriam essas pessoas agora dominadas pelo mal, dominadas pelo próprio ego e consequentemente pelo mal, elas viverem para sempre. Se a gente deixar elas aqui no Éden, com acesso ao Éden, perdão, e elas nunca morrerem para parar de fazer maldade, e elas puderem fazer maldade ano após ano, década após década, século após século, milênio após milênio, e nunca morrer. E aí então Deus diz: não, nós não devemos, está aí na segunda parte do versículo 22 do capítulo 3, não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome do fruto da vida e comendo-o possa viver para sempre. Ora, veja que são duas vidas diferentes que Deus está falando aqui. Aquela que ele disse que morreria é a morte espiritual. E a morte espiritual, a árvore da vida não tinha o poder de restabelecer. Senão não precisava de Jesus ter morrido, imagina. Seria idiotice de Deus. Se a árvore da vida pudesse restabelecer a vida para a humanidade, por que é que Jesus precisaria morrer? Então não era essa vida perdida pelo pecado que seria restaurada. A questão era que
não podendo mais viver fisicamente para sempre, já que espiritualmente estavam mortos, a gente vai precisar tirar o acesso à árvore da vida. Se eles, mortos espiritualmente, viverem fisicamente para sempre, o caos vai ser muito maior do que o que já vai acontecer. Então a gente vai precisar de vedar esse acesso. E aí o versículo 23 vai e diz: por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. E aí Deus então coloca lá querubins, está no versículo 24, com uma espada flamejante para poder, 2 querubins, para poder vigiar e não permitir o acesso mais ao Éden e à árvore da vida. Veja que nós estamos no livro de Gênesis, que é o livro do princípio e dos princípios e de como tudo começou. E aí a Bíblia vai trazer então lá em Apocalipse, tem um texto muito lindo, que João contempla e vê lá no céu a árvore da vida. Que coisa linda, justamente simbolizando, trazendo aqui para a gente de volta essa ideia, primeiro, de que o acesso à vida que é Deus foi restabelecido. Então você tem essa simbologia no fato de a árvore da vida ter sido encontrada lá. E outra que, como a Bíblia diz que nós vamos receber novos corpos, então é possível também que o fruto dessa árvore, que lá diz em Apocalipse que ela dá o seu fruto uma vez por ano, é muito provável então que também o acesso a essa árvore, como aconteceria no Éden, que vai voltar então a permitir que o novo corpo, que eu não sei qual a dimensão dele, se é material ou que forma é essa, mas fala em um novo corpo, não dá para a gente saber se é literal, mas é possível que de alguma forma seja justamente para nos dar forma, né, visual nas nossas relações, etc. E fala dessa árvore que dá o seu fruto uma vez. Pode ser apenas um símbolo, né? Mas pode ser de fato porque esse novo corpo que a gente vai receber, para além de ser apenas força de linguagem, apenas ilustração, ele vai precisar de ser então uma vez por ano, receber os nutrientes necessários para potencializar essas renovações das nossas células, né? Para permitir então que a gente viva para sempre. Isso tudo que eu estou falando tem a ver, dentro do meu raciocínio, com o que nós vamos meditar, que é essa ideia de por que o mal acontece. A gente está no nascedouro disso aqui, que foi a provocação da Inesita, como falei, e da Cirleide, que justamente acabou de entrar aí. Por que o mal acontece, por que Deus permite que o mal aconteça, ou pelo menos determinados males Deus não podia permitir, né? A gente fica com aquela sensação de que ele poderia evitar. Mas o mal existe exatamente por causa disso aqui, porque Deus precisava dar o livre-arbítrio para a humanidade. Veja que a relação Deus Pai e Deus Filho e Deus Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, essa relação da Trindade, ela é perfeita. E justamente porque ela é baseada no amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E sendo então Deus amor, é óbvio que a relação da Trindade ela tem como base o amor. A obediência em amor. Veja que Deus Pai e Deus Filho, eles não se relacionam, embora haja uma hierarquia, haja subordinação. Existe quem manda e quem obedece na relação, mas essa obediência, ela não é imposta. O próprio Jesus disse isso, que tinha prazer em obedecer à vontade do Pai dele. Ele diz: o que eu faço, eu não faço por mim, eu faço porque vejo meu Pai fazendo. O que eu falo, eu não falo por mim, eu falo porque eu ouvi meu Pai dizendo, e ele disse para eu dizer, e eu vou e digo.
Então a própria Trindade, ela tem essa relação de obediência, mas é uma relação de obediência voluntária. Porque o amor pressupõe essa voluntariedade. Você não pode dizer que ama uma pessoa com quem você se relaciona de forma obrigatória. E você não tinha opção, você não escolheu essa pessoa, não escolheu estar com essa pessoa. E você convive com ela e você obedece a essa pessoa, mas porque você não tinha opção. Então você não pode dizer que ama essa pessoa, que essa pessoa te ama, porque ela te prende na relação. E o amor não faz isso. E você está preso à relação. O amor não fica porque está preso. O amor fica porque ele tem prazer naquilo. E Deus, então, ele cria a humanidade inicialmente sujeita a Deus, absolutamente sujeita. Quando ele sopra o seu espírito, ele diz lá, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quer dizer, vamos fazer a humanidade para que eles vivam como a gente vive, de maneira que a vida deles reflita a maneira que a gente vive, essa maneira harmoniosa, essa maneira em que não há divergência nos pensamentos, nos sentimentos, nas motivações. Vamos fazer eles desse jeito? Vamos. E fomos feitos dessa forma. Só que, para ser amor, para de fato refletir a imagem de Deus, era necessário o livre-arbítrio. Era necessário dar ao homem, dar à mulher, dar ao ser humano a possibilidade de eles dizerem não, não quero, eu estou arrumando minhas malas, eu estou indo embora. Senão não seria amor e não refletiria a vontade de Deus. Por isso Deus tem que colocar aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. O que Deus está dizendo ali é justamente isso. Vocês foram feitos submissos à minha vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita, como está lá em Romanos, salvo engano, capítulo 12. Vocês estão sujeitos a ela. E enquanto continuarem sujeitos à minha vontade, vocês podem se multiplicar à vontade, não vai haver divergência, não vai haver guerra, não vai haver luta, não vai haver doença, não vai haver morte, não vai haver mal absolutamente nenhum. Enquanto sujeitos à minha vontade, ninguém estupra ninguém, ninguém viola ninguém, ninguém dá tapa em ninguém, ninguém xinga ninguém, ninguém olha com um olhar de desprezo para ninguém, ninguém vai se sentir menor, ninguém vai se sentir maior, não vai ter ninguém passando fome, não vai ter ninguém que tem demais, que está sobrando enquanto outros estão passando necessidade. Enquanto eu for o discernimento de vocês, tudo vai acontecer na mais absoluta perfeição e harmonia. E o mal não vai existir no meio de vocês. E isso eu chamo vida. No dia em que vocês assumirem o controle da vida de vocês, em que cada cabeça uma sentença, cada cabeça um discernimento do que é bem e mal, sempre movido pelo próprio umbigo, pelo próprio ego. No dia em que vocês fizerem isso, o olhar de vocês um para o outro vai mudar. O sentimento e as sensações de vocês uns para com os outros vai mudar. O que move vocês nas relações de vocês vai mudar. E vocês vão começar a agredir uns aos outros. Vocês vão começar a odiar uns aos outros. Vocês vão esbofetear uns aos outros. Vocês vão agredir uns aos outros fisicamente, psicologicamente, moralmente, sexualmente.
Vocês vão entrar em competições desenfreadas, idiotadas. Vocês vão entrar na luta e na guerra de todos contra todos, onde todo mundo sai perdendo. E é isso que eu chamo de morte. Por isso eu digo, no dia que vocês dela comerem, vocês vão morrer. Porque vocês perdem o meu discernimento, perdem a comunhão comigo, perdem a relação comigo, que sou a fonte da vida, portanto morrem. Não tinha como não colocar essa árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden. Tudo sobre esse negócio de por que o mal está no mundo, tudo começa ou pelo menos passa por essa árvore. Por que Deus sabia que o ser humano ia comer? Por que é que ele colocou essa bendita ou essa maldita, cada um vai dizer de um jeito, dessa árvore do conhecimento do bem e do mal? Podia estar tudo até hoje às mil maravilhas se Deus não tivesse colocado aquela árvore. Não, não estaria tudo mil maravilhas, porque nada seria. Seria um bando de robozinho. Seria uma harmonia que não refletiria a imagem e semelhança de Deus, da Trindade. Que é uma harmonia que acontece pelo voluntariado, em que Deus manda o Filho, Deus Pai manda Deus Filho fazer alguma coisa, e Deus Filho confia no amor do Deus Pai. A ordem é dada com amor. Ela é recebida pelo Deus Filho com amor, como amor, com confiança. Eu sei que o meu Pai não me pediria para fazer isso se não fosse o melhor, independentemente de eu concordar, não concordar, de eu preferir, não preferir. Eu confio na vontade do meu Pai. Eu poderia não fazer, mas eu vou fazer. Eu vou assumir esse lugar que o Pai está me propondo, de assumir a culpa da humanidade, de colocar essa podridão do pecado nas minhas costas. Não tem sentido. Eu e o Pai, que somos um, e o Pai odeia tanto o pecado quanto eu odeio, e agora essa porcaria é colocada sobre mim. Esse nojo é colocado sobre mim, dessa desobediência de todas as pessoas. E quando isso for colocado sobre mim, o Pai vai me rejeitar, o Pai vai se irar contra mim. Porque tudo que ele odeia, tudo contra o que ele se ira, vai estar em mim. E o Pai vai apontar a ira dele para mim. E o Pai vai me esmagar por causa dessa ira. Do pecado que eu não cometi, foi o Joari, foi a Inesita, foi o Emer, foi a Cirleide. Mas está sobre mim, está sobre Jesus. E o Pai vai amassar, vai irar, vai triturar Jesus por causa desse pecado. Vai afastar Jesus da sua presença, vai abandonar seu filho Jesus. Poderia muito bem Jesus dizer, mas não faz sentido isso, papai. Vamos só acabar com tudo, a gente refaz, ou então esquece, vamos viver nós três, nós dois com o Espírito Santo para sempre, só nós aqui mesmo, deixa esse bando de besta, não quis. Ou então, beleza, se a gente faz tanta questão da humanidade, a gente deixa isso aqui, toca fogo nesse trem todo e vamos fazer outro. Vamos fazer outra humanidade do zero. Vamos fazendo até eles quererem. A hora que alguém quiser que não comer desse trem, tá ótimo. Mas não, Jesus confia. A relação de amor é assim. 1 Coríntios 13 define justamente o amor como confiança.
Aquele que ama espera sempre o melhor da pessoa amada. E Jesus então se esvazia da sua glória, da sua posição de Deus, da sua condição de Deus, como está lá na carta aos Filipenses. Assume a forma de servo. E em se tornando servo, com todas as limitações de um ser humano, sendo tentado, inclusive, em todas as coisas, como o livro aos Hebreus nos diz, ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecar. E ele recebe a pior morte que existia para os piores seres humanos que tinham, foi a morte que ele tomou. Mesmo que em algum momento ele tenha, justamente quando sente a seriedade daquilo, agora com a fragilidade de um ser humano, que na eternidade ele não teria, mas agora tendo assumido a condição de ser humano e assumindo a fragilidade de um ser humano, ele de repente treme das bases ali no Getsemane. E ele tem uma agonia tão grande por causa do pavor daquele momento da separação que ele viveria, que na verdade na eternidade já tinha acontecido, mas agora ela vai se materializar de alguma forma agora nesse corpo frágil, a ponto de ele suar gotas de sangue, de tanta agonia que ele sentiu. E a oração dele era: Pai, se for possível, passa de mim esse momento sem eu beber desse cálice. Passa esse cálice sem eu beber dele. Se ainda der para arrumar um plano B, arruma aí para nós. Porque eu tô morrendo de medo. Tô apavorado. Mas se não der para arrumar um plano B, para que a sua boa, perfeita e agradável vontade se cumpra, se essa é a forma mesmo como ela tem que acontecer, e ela faz parte da sua boa, perfeita e agradável vontade, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Olha a sujeição aqui voluntária de Jesus. Por isso ele é apresentado por Paulo como o segundo Adão e último Adão. Essa comparação do primeiro Adão com o segundo Adão, Jesus, que foi o segundo sopro que acontece lá no ventre de Maria, né? Então, só houve 2 sopros, no primeiro Adão e no segundo e último Adão, que foi Jesus. E aí, como eu falei, alguém diz: por que é que Deus tinha que colocar essa bendita árvore se ele sabia que ia acontecer? Ora, se ele sabia que a humanidade ia comer, isso só evidencia mais ainda o amor dele, porque ele precisaria de antemão, antes até que o pecado acontecesse, ele precisava sacrificar seu filho. Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo, como nós vimos em 3 textos aqui, no Velho e no Novo Testamento, inclusive Apocalipse, nas semanas passadas. Porque não tinha como a humanidade refletir a imagem e semelhança de Deus se ela não tivesse livre-arbítrio. Seria apenas um bando de robozinho. E aquilo não significaria nada. Amor pressupõe livre-arbítrio. Você só diz que ama a pessoa com quem você se casou porque você escolheu. Porque você, entre vários ou várias opções que você tinha, você escolheu aquela. Você diz: essa é a pessoa que eu quero sujeitar a minha vida, que eu quero unir, a quem eu quero unir a minha vida, abrir mão de muitas das minhas vontades, das minhas preferências, para poder harmonizar a minha vida com essa pessoa. Porque foi uma escolha. Porque
Porque quando acontecia, e há culturas que ainda acontecem, em alguma medida até com a gente ainda acontece, mas quando acontecia ou acontece de um casamento acontecer forçado, não há amor e, portanto, essa relação não pode refletir a vontade de Deus. Ou se não tinha como não ter a porta de saída, tá tudo vivendo bem com a humanidade, a relação com Deus, o programa aqui é perfeito, eu vou inspirar vocês, vai dar tudo certo. Só que aquilo ali, tá vendo aquela porta lá no... Então, aquela é a porta de saída. Vocês não são obrigados a ficar aqui. Eu posso pedir para vocês, fica aqui. Eu posso pedir para vocês, confiem em mim. Não tem vida atrás daquela porta. Atrás daquela porta só tem morte. Atrás daquela porta é o caos. Atrás daquela porta é doença. Atrás daquela porta tem violência. Atrás daquela porta não tem vida, só tem morte. Mas eu preciso deixar essa porta lá para você e essa porta tem que estar aberta. Porque eu, como amor, não concebo a ideia e a possibilidade de forçar você pela eternidade a uma relação de sujeição comigo. Deus diz, eu me recuso. Entra todo mundo. Começa todo mundo. No início, né? Adão e Eva foram feitos assim. Vocês começam na comunhão. Mas não são obrigados a permanecer nela. Porque meu amor não obriga. Quem quiser sair, contra a minha vontade, eu vou lamentar muito, eu vou sentir muito, eu vou me entristecer, mas a porta, eu sou obrigado, o amor me obriga a dizer para vocês que a porta está ali. E não é daquela forma arrogante nossa, olha, não está satisfeito, a porta é a serventia da casa. Não. Não foi isso, porque ele está insistindo, ele diz, não coma, não saia, não abra aquela porta, não passe por aquela porta, vocês vão morrer. Essa porta era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não assuma o controle da existência de vocês, porque vai dar ruim. E olha a ilustração aqui de quando a morte acontece. Olha que coisa extraordinária. Já falei com alguns de vocês algumas vezes sobre isso. Mas outros aqui nunca ouviram. Capítulo 2, versículo 25. Aliás, um pouco antes. Deus traz lá o Adam, né? E aí depois ele vai, não é bom que o Adam, o ser humano, esteja só. Ele era completo em si mesmo, aí faz a partição dos dois, né? Tira um pedaço ali do Adam, do ser humano. Agora o pedaço, o que ficou incompleto, e o pedaço que foi tirado, a partir dele faz então um outro pedaço de ser humano. Você tem agora dois pedaços de ser humano. Aquele de quem foi arrancado um pedaço e aquele de cujo pedaço foi feito um outro ser. Nenhum completo. Para se completar agora, eles precisavam de se unir. Porque o pedaço que tirou desse está bem aqui. E agora, se eles se unem, eles voltam a ser humanos. E quando então o homem, agora então, incompleto, quando ele era completo, ele era o ser humano. Agora, incompleto, ele é o homem, é o Ish, na palavra transliterada original. Agora o Ish olha para a mulher que lhe foi trazida, formada a partir de um pedaço dele, não teve um novo sopro.
E ele então vem e diz, versículo 22, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Olha o olhar dele. O homem olhando para a mulher, o Ish olhando para Ishai e diz, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Olha o olhar de consciência de que integram um mesmo corpo. Olha o olhar de consciência de extensão um do outro, de complementariedade um do outro. Como que uma relação com esse olhar não seria harmoniosa? Como que uma relação com esse olhar e consciência de que o outro é osso dos meus ossos e carne da minha carne, é uma extensão de mim, é um pedaço de mim fora de mim, como que um nível de consciência desse olhar permitiria que um se levantasse e existisse contra o outro, esbofetear o outro? Para a gente mencionar dois dos pecados e dos crimes que mais nos causam espécie. Quando é que uma pessoa com a consciência de que o outro é uma extensão de si, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, vai tirar a vida dessa outra pessoa por causa de um objeto, que é o latrocínio? Quando? Nunca. Quando uma pessoa com esse nível de consciência vai agredir sexualmente uma outra pessoa, essa ali é osso dos meus ossos, é uma extensão minha, uma parte de mim, é carne da minha carne, é um pedaço meu que está nessa outra pessoa. Com esse olhar de que sou eu lá, quando é que eu me levantaria para agredir sexualmente uma outra pessoa? A mencionar 2 ou 3, homicídio, latrocínio aí e estupro. Nunca aconteceria. Ele diz, ela será chamada mulher porque do homem foi tirado o Ishá, né? E aí diz, por esse motivo é que o homem deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher e eles se tornam uma só carne. Essa consciência de uma só carne é o pressuposto da vida em harmonia. É o pressuposto da vida boa que Deus planejou para a humanidade acontecer. É o pressuposto da própria vida da humanidade. É essa consciência de osso dos meus ossos, carne da minha carne. É essa consciência de um só corpo, de formarmos um só corpo. E aí o versículo 25, olha que interessante, por causa desse olhar puro, inspirado por Deus, cheios do Espírito Santo que eram, e o homem e a mulher estavam nus, viviam nus e não se envergonhavam. Homem e mulher viviam nus e não se envergonhavam. Versículo 25 do capítulo 2. Olha o que acontece logo depois que eles comem. No capítulo 3, o versículo 6, eles comem, desobedecem, assumem o controle da existência, assumem o próprio discernimento do que é bem e mal, rejeitam o discernimento do Espírito Santo de Deus e diz, deixa que eu vou saber melhor do que você o que é bom e mal para mim. Passam por essa porta, por esse portal que dava acesso a esse outro lado, que é o lado da morte, mas acreditaram na serpente que esse outro lado era melhor, porque era o lado que faria deles como Deus, faria eles se tornarem como Deus. E eles comem. Eva come e Adão come. Versículo 7. Logo depois comeu, ó. E ele igualmente comeu. Acabou o versículo 6. Versículo 7 já começa. Então, ou seja, como consequência de ter comido. Então, qual era a consequência que Deus disse que ia acontecer se eles comessem? No dia em que delas comerdes, vocês vão morrer. Versículo 17 do capítulo 2. Não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comeres,
com toda certeza morrerás. No dia em que comer, vem o então morreram. Só que está com outras palavras. Então os olhos se abriram, os olhos dos dois se abriram. Olha a morte aqui, não parece morte, não tem cara de morte. E perceberam que estavam nus, olha a percepção, autopercepção agora. Não mais inspirada por Deus. Com esses novos olhos agora abertos. Os olhos da carne agora abertos. Não é que eles estavam com os olhos fechados antes. É que eles tinham outro olho aberto antes, que era o olhar do Espírito. Era o olhar do Espírito, inspirado pelo Espírito, que permitia que eles olhassem uns para os outros. Versículo 25 do capítulo 2. Estando nu, não tinham vergonha um do outro. Mas agora que eles fecham o olho espiritual, olha a morte aqui, e abrem os olhos carnais, olha a morte aqui, eles percebem que estão nus. E se envergonharam, se envergonhavam uns dos outros. E aí, em seguida, por causa então dessa vergonha, eles entrelaçaram para si figueiras, folhas de figueira, e fizeram cintas para cobrir as suas partes íntimas. Veja que eles passam a sentir vergonha um do outro num mesmo contexto, um contexto em que nada mudou. A única coisa que mudou foi o olhar um para o outro. E por que o olhar mudou? Porque a fonte de inspiração do olhar mudou. Como era a fonte de inspiração do olhar? O Espírito de Deus inspirava o meu olhar e o meu sentimento, a minha percepção do que era bom e ruim, bonito ou feio, vida ou morte. E o homem olhava para a mulher olhava para o homem, os dois estavam nus, mas a inspiração de Deus, o olhar espiritual dizia que aquilo era bonito e que não tinham que ter vergonha daquilo. Quando os olhos espirituais se fecham e os olhos da carne se abrem, a primeira coisa que eles veem é a mesma coisa, o mesmo contexto, mas agora a percepção é outra e é uma percepção de vergonha, de pudor, de nossa, tá errado a gente ficar aqui sem roupa um na frente do outro. Eu tenho vergonha de você, do seu corpo, e tenho vergonha do meu corpo nu. Então veja como justamente tudo começa no olhar. Começa nessa percepção de como perceber a vida. Depende justamente então de qual é a fonte de percepção minha. A morte é isso. A humanidade perdeu a capacidade de discernir a vontade de Deus e de agir de acordo com esse discernimento. Nós perdemos a capacidade de ouvir o Espírito Santo de Deus. E mesmo quando ouvimos, perdemos a capacidade de agir de acordo com esse discernimento, porque a gente dá mais vazão, fala mais alto na gente o nosso próprio discernimento. Ainda sobre essa questão do olhar, o homem logo depois aqui vai dizer que aquele mesmo homem que tinha dito para a mulher que estava com aquele olhar de complementariedade, de consciência de corpo, essa chamada Ishá, porque foi chamada tirada do Ish, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, a gente é um complemento do outro. E esse mesmo homem, uma vez tendo fechado os olhos espirituais, renunciado à inspiração de Deus sobre o que é bem e mal, e aberto os olhos da carne, no versículo 20 do capítulo 3, a gente vê que Adão já não chama mais Eva de Ishá, de meu complemento, de minha metade, de carne da minha carne, osso dos meus ossos, tampa da minha panela ou panela da minha tampa, metade da laranja que eu sou,
Ele não tem mais esse olhar de complementariedade. Agora, com os olhos da carne abertos e os olhos do espírito fechados, o versículo 20 vai dizer assim: Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porquanto ela seria a mãe de toda a humanidade. Veja agora um olhar utilitarista na relação. Trágico. Olha como é o olhar do discernimento do espírito, como ele é belo, olhar um para o outro no casal. Agora é um olhar utilitarista que acontece nos casais e em todas as outras relações. O que essa pessoa traz para mim? O que eu ganho com essa relação? Aquela que era o osso dos meus ossos, carne da minha carne, o nome que ele tinha dado dava esse significado de minha metade, meu complemento. Sem você eu não sou completo. Agora o nome dela é mãe dos meus filhos. Isso, inclusive, é muito comum nos casamentos acontecerem isso, né? No primeiro momento, a gente também chama, é a minha metade da minha laranja, etc, etc, etc. Mas chega numa fase, se a gente não cultiva esse olhar do bem, esse olhar de amor, esse olhar espiritual, esse olhar, o que vai acontecer? A gente, em algum momento do casamento, começa a olhar utilitarista e a gente chega ao ponto de começar literalmente, como aconteceu, que é chamar marido de pai e o marido chamar a mulher de mãe. Muito justamente porque começa a ter a principal olhar para ela agora é de que ela é a mãe dos meus filhos, é o pai dos meus filhos. O principal não é mais a complementariedade, não é mais a cumplicidade, não é mais integrarmos o mesmo corpo. É que a gente tem uma missão em comum. Recriar nossos barrigudinhos. É quem me deu meus barrigudinhos, meus catarrentinhos. É esse senso utilitarista que o nosso olhar carnal tende a gerar na gente. Eu não estou dizendo daquela situação que a gente está lá e aí está falando com o filho, como se a mamãe estivesse dizendo, fosse pedir, mamãe, posso ir? Mas a gente está reproduzindo a fala da criança como se ela estivesse pedindo, papai, posso chupar picolé? Não é disso. Falando, a pessoa realmente, ela comunica um com o outro. Não sei se é um caso de algum de vocês aqui. Mas que começa a comunicar sim. Quer dizer, é muito provável que seja desse senso, essa mudança do olhar que acontece também ao longo do casamento. E de repente a gente vai falar um com o outro dessa forma. Sim, Nesita? Não só a questão do chamar, mas do assumir, principalmente a mulher. Ela assume o marido como se fosse filho dela. Eu já ouvi mulher falando assim, quantos filhos você tem? Tem 2. Não, tem 3, porque meu marido também é um filho. Verdade. Então, a relação fica muito complicada porque muitas das mulheres, a gente pode generalizar, né? Porque tem homem também que assume, em menos quantidade, mas assume, né? Assume o papel de mãe dos filhos e do marido. Verdade. E tem marido que assume o papel de pai dos filhos e da mulher. Porque tem alguns homens que assumem isso, né? Verdade. E aí a situação fica mais complicada, porque como é que você vai ter intimidade, como é que você vai, se você vai estar numa situação de um relacionamento mais íntimo com o seu pai, Verdade. com o seu filho, Verdade. né? É uma coisa assim, um pouco, eu acho muito complicada, né? Sim. E aí, quando a gente percebe isso, muitas vezes, quando cai a ficha, você fica mesmo. Mas a tendência muitas vezes, em muitos lados, acontece isso. Verdade, bem observado, Inesita. E aí, justamente, agora, aquelas necessidades sexuais do casal e tantas outras de afeto, né? Mas de homem para mulher e não de mãe para filho e nem de pai para filho, elas vão continuar, essas demandas vão continuar acontecendo. Só que, de repente, então, esse pessoal já é forte candidato a começar a ter olhar
de sensualidade, de sexualidade para outras pessoas fora da relação conjugal. Justamente porque a relação conjugal virou, em alguma medida, essa relação de filiação paternal, de maternidade, de paternidade, né? É verdade. Muito bem observado. Então você vê, é esse olhar. Então, a gente é um segundo exemplo aqui de como o mal, então, já aqui no olhar, e ele reflete e as consequências acontecem. No capítulo 4 já de Gênesis, a gente já vê aqui uma outra coisa dessa consequência, que é o que? Eles tiveram lá os dois filhos, Caim e Abel, e eles vão então apresentar ofertas a Deus. Deus se agrada da oferta de Abel e não se agrada da de Caim. Não vamos entrar nesse mérito, mas fato é, Caim fica enciumado porque Deus gostou mais da oferta de Abel do que da dele. Olha os ciúmes, a inveja. Se você vê no outro, se fosse o olhar espiritual, que vê o outro como carne da minha carne, osso dos meus ossos, uma extensão minha, um complemento meu, qual o problema? Eu vou adorar a Deus agora. Deus, que coisa linda que o Senhor recebeu, que maneira legal que o Senhor recebeu a oferta do meu irmão Abel. Nossa, Deus, eu me alegro com ele, porque afinal ele é osso dos meus ossos, ele é carne da minha carne. Quando o Senhor aceitou a oferta dele, o Senhor está aceitando a minha. Eu me alegro e me regozijo na oferta aceita do meu irmão mais do que da minha. Eu fico até, puxa, vendo a alegria do meu irmão em ter sido aceito. Eu fico, se brincar, até mais alegre agora do que se a minha tivesse sido. Nossa, é tão bom ver meu irmão, essa alegria do meu irmão, pelo nível como a oferta dele foi aceita, Jesus. Eu te adoro e te louvo por isso, Senhor. Amém, amém, amém. Quem olha com o olhar de osso dos meus ossos vai ter inveja do irmão, a ponto de essa inveja se tornar ódio se eu o visse como uma extensão minha. Aquilo se tornar um rancor, uma mágoa, um ódio mortal, a ponto dele ter decidido no coração dele: eu vou ter que extirpar esse meu irmão da face da terra. Eu não suporto esse meu irmão, porque Deus gostou da oferta dele mais do que gostou da minha. Eu odeio esse meu irmão. O olhar é o olhar da carne. Que como assim? Que Deus gostou mais do dele do que do meu? Ao invés de eu me preocupar então em melhorar a minha oferta para que Deus se agrade também da minha, se é porque eu faço tanta questão, não, mas eu puxo o tapete do meu irmão e pronto. É assim que o olhar da carne faz. O cara ali tá melhor do que eu, ele tá mais bem posicionado do que eu, ele conseguiu um cargo melhor do que eu, uma posição melhor do que eu, mais dinheiro do que eu. Pô, beleza, eu posso ir lá, que bom, louvo a Deus que isso aconteceu com ele, isso mostra que eu também posso fazer, e eu vou fazer, eu vou aprimorar, eu vou estudar mais, eu vou guardar um dinheirinho, eu vou fazer não sei o quê, eu vou fazer um curso, eu vou me apresentar, eu vou fazer melhor o meu trabalho na próxima oportunidade que eu tiver. Não. Eu puxo o tapete do meu chefe. E aí eu vou assumir o lugar da chefia dele. É muito mais fácil. Não, vou trabalhar para ter um relógio desse, um celular desse. Eu mato esse cara e pego o celular dele, cara. Eu vou pelo caminho mais fácil, eu puxo o tapete dele. Olha, só tem eu e meu irmão. Aí Deus vai e se agrada mais da oferta do meu irmão. Rapaz, para eu superar essa oferta dele até dá, mas vai dar um trabalho danado. Eu vou matar meu irmão, que só vai ter eu para dar oferta agora, e aí Deus vai ter que gostar mais da minha do que do meu irmão, porque ele não vai mais estar ofertando. O que soa como bom para mim, como bem, é exatamente, agora desse outro lado do portal, é exatamente o que para o Espírito de Deus soa como mal. Esse choque vai sempre acontecer. A carne, como Paulo diz, a carne milita contra o espírito. E esses dois seres agora habitam em mim. Existe essa luta todo o tempo dessa dentro de mim. A ponto de
Além da gente ter dificuldade do discernimento com Deus, mesmo quando Deus ainda rompe essa barreira e nos dá o discernimento, olha o que acontece. Deus chega para Caim e diz assim: então o Senhor abordou Caim. Olha só. Deus rompe ali a separação, era possível por causa do sacrifício de Jesus que já tinha acontecido, desde a fundação dos tempos. Senão Deus não podia ter comunhão com Caim, porque o pecado estava sobre ele, ele herdou o pecado já de Adão, e aqui já estava irado também contra seu irmão. Ao versículo 5, como diz, Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. A do olhar para a oferta de como Deus havia recebido a do seu irmão. Então o Senhor abordou Caim. Por que você está furioso? Por qual motivo teu rosto está transtornado? Olha o Espírito Santo de Deus ali, falando com Caim. Deus falando, Deus abordou Caim. O discernimento ainda fazendo um contraponto ali agora para o alto discernimento do que é bem e mal, dizendo: se você proceder bem, versículo 7, não é certo que você vai ser aceito? Ei, cara, você quer ser aceito? Você não precisa ficar com esse ódio do seu irmão. Se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Quando a sua oferta for melhor, ela vai ser aceita. Você não precisa ficar com ódio do seu irmão porque a dele foi aceita. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita à tua porta e deseja destruir-te. Ei, essa raiva sua, essa ira sua, que gerou essa expressão maligna no seu rosto, ei, você tem que controlar isso, cara. Isso aí é o pecado que está à espreita, querendo destruir você. O versículo termina: cabe a ti vencê-lo. Uma outra tradução diz: cabe a ti dominá-lo. Ele deu ouvidos ao Espírito de Deus? Não, porque a gente não perdeu só a capacidade de ouvir Deus, a gente perdeu a capacidade de se sujeitar 100% à vontade dele. Isso é o mal, isso é a morte que foi pronunciada. Versículo 8, contudo, ou seja, ele não venceu essa tendência dentro dele, o mal, a espreita querendo destruí-lo. Contudo, propôs Caim ao seu irmão Abel: saiamos, vamos ao campo. E quando estavam ao campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, o irmão, e o matou. Ainda foi de emboscada, né? No nosso direito aqui seria já um homicídio qualificado pela emboscada. Aqui o motivo fútil também, né? Duplamente qualificado. Olha só, chama o irmão: vamos dar uma passeada, maninho. Vamos, maninho. Aí vai e de repente pega ele de surpresa e ataca ele e mata seu irmão. O mal, o olhar, gerou homicídio. Já tinha prejudicado as relações, vergonha um do outro, já tinha mudado a relação ali, um senso de utilidade, o olhar. Aí agora aqui, a investida contra a vida do seu irmão, por não suportar o fato de ele ter tido uma promoção, ter recebido um aplauso, um elogio de Deus, um agradecimento de Deus. Incomodou. Deus gostou dele, não gostou do meu? Como assim? Então agora é meu inimigo, eu odeio ele agora. E mesmo Deus trazendo e dizendo: você tem que vencer essa coisa dentro de você, eu vou lá e mato. Aí o versículo 9, então o Senhor inquiriu Caim: onde está teu irmão Abel? O mesmo Deus que tinha aparecido e disse: ei, o mal está à porta aí, cara, domina isso aí. Ei, essa testa franzida aí, rapaz. Ei, essa expressão maligna, para com isso. Ei, você tem que dominar isso aí. Ó, isso vai destruir você, cara. Mas ele não deu ouvido, matou o irmão. E Deus vem: e aí, Caim, cadê teu irmão? Cadê Abel? E aí, Caim vem e: não sei. Olha aqui, a mentira. Não sei, por acaso eu sou protetor do meu irmão, sou tutor dele para saber onde ele está? E Deus diz: eu sei onde ele está.
que você fez? Ouve. Da terra o sangue do teu irmão está clamando a mim. Você tirou a vida do seu irmão. Portanto, agora és mais amaldiçoado que a terra que abriu a boca para tragar o teu irmão e o sangue dele. Quando cultivares o solo, este não te fornecerá mais a tua força. Serás um fugitivo, um errante pelo mundo. Olha, a natureza começa aqui a sofrer também dessas consequências, a clamar pela maldade, a perder forças em relação a determinadas pessoas e determinadas pessoas que habitam num lugar. O vigor da terra já não é mais o mesmo para produzir alimento. Então você vê que as coisas vão, o mal, como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo, e o mal vem. E vem um, e vem o outro. E aí, depois você vê um outro homicídio. Ainda no capítulo 4, no final do capítulo 4, você vê um outro que mata também. Ó, versículo 23. Então Lameque, vem ali a descendência ali, né? Vem falando sobre as descendências ali. De repente, então, o 23, ainda do capítulo 4. Então Lameque vangloriou-se diante das suas duas esposas. O que ele está se vangloriando? Ada e Zilá, ouve-me, falando para as duas esposas dele. Vós, mulheres de Lameque, ó vocês, minhas esposas, escutai o que passo a declarar-vos. Matei um homem por causa de ferimentos que me causara, e uma criança porque me ofendeu. Se vangloriando. Mais homicídio. Homicídio de um, porque me agrediu fisicamente. Olha só, alguém já tinha levantado contra ele para agressão física. O mal, olha o caos aí. O mal no mundo. Por que o mal está no mundo? O olhar de um para o outro mudou e as coisas vão acontecendo, olha só. O cara me feriu, eu matei ele. Ele não está falando quebrantado, está aqui, se vangloriou, dizendo para as esposas. Foi se bancar para as mulheres. Ah, eu matei duas pessoas. Um que o cara veio e me machucou, falou, fui lá e matei ele. Porque comigo é assim. E aí tinha um menino também lá que ficou me ofendendo por uma ofensa moral, já não foi física. O outro ele me agrediu fisicamente, eu fui lá, legítima defesa, não, nem não, me machucou, vou lá e mato. O outro já foi uma criança e foi uma ofensa. Falou alguma coisa que ofendeu ele. Ah, é, moleque, seu pirralho, vem cá, matou o pirralho. Se esse cara aqui me agrediu, eu tivesse um olhar de osso dos meus ossos, carne da minha carne, extensão de minha, membro do mesmo corpo, filho do mesmo pai, eu vou matar esse cara? Esse menino que me ofendeu é uma criança. Tem mais maturidade que ele. Me ofendeu, minha honra, meu moral. Então, eu vou tirar a vida dele se eu tiver consciência de que é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Eu vou me preocupar com ele, dizer, cara, como que esse menino já tá nessa vibe, cara? Ou vem cá, menino, deixa eu te falar uma coisa aqui, não faz isso não, cara. O que você ganha ofendendo as pessoas desse jeito? Deixa eu te falar, não faz isso não. Depende da liberdade de conversar com o pai dele e dizer, olha, eu tô preocupado com seu filho. Ou talvez ter o discernimento e dizer, cara, eu não vou mexer com isso, porque falar com o menino não vai adiantar, com o pai dele vai ficar bravo, mas pelo menos sentir uma dor no coração, ao invés de sentir a dor por si, sentir pelo outro, que é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e dizer, caramba, como que uma criança entra numa dessa, cara? Tão novinho já tá nesse, imagina esse menino o que vai ser quando crescer. Olha lá, o mal atrás do mal, atrás do mal. Aí no capítulo 6, e aí a gente termina aqui no capítulo 6. Mandando recado, né, Bueno? Como é que é? E ele também mandando recado, né? Que as mulheres ouviram, elas provavelmente vão falar para outras pessoas, e todo mundo vai ficar com medo, né? Falar assim, não, eu tenho que
ficar 3 dias me interditando, senão ele vai me matar também. Verdade. É verdade, exatamente, verdade. Né? Então é desse jeito. E aí o capítulo 6, e a gente para aqui nele, mas você vê apenas a base aqui que a gente está conversando sobre as bases do porquê que o mal está no mundo. Por que essa tragédia está acontecendo lá no Rio Grande do Sul? Por que a tragédia está acontecendo em tal lugar? Nossa, por que aquela bebezinha foi estuprada? Meu Deus, Deus podia impedir que o cara fizesse isso pelo menos com a bebezinha. Por que Deus não fez? Nossa, por que Deus não impediu que aquele cara entrasse na igreja de moto com a metralhadora e matasse o padre, matasse o pastor? Meu Deus! Mas Deus não faz nada, mas tinha coisa que dava para Deus evitar, sim. Tinha gente que é gente tão do bem. Por que o mal está no mundo? Por que tem gente que não consegue conceber e não pode ter filho? Por que tem gente que nasce com deficiência às vezes grave? Por que tem gente que passa a vida sofrendo tanto e tem outros que passam ali mais tranquilo? Por que o mal está no mundo? O capítulo 6, justamente então, vai dizer aqui dessa... do quanto em uma geração ainda aqui, o quanto a maldade já tinha se multiplicado. Deus tinha tirado o acesso à árvore da vida, mas só que as células nossas, a vida útil dela, ela é muito maior do que hoje. Então, mesmo sem acesso à árvore da vida, eles viveriam perto dos 1000 anos. A vida deles se aproximava dos 1000. E aí, então, capítulo 6, aí, então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus viram que os filhos dos homens eram atraentes e as filhas dos homens escolheram para si aquelas que lhe agradavam aos olhos. Vamos entrar no mérito disso aqui, tem algumas... não é o caso nosso aqui, tem algumas discussões aqui teológicas sobre isso. Quem eram esses filhos de Deus, filhos dos homens, né? Mas aqui, então declarou o Senhor, por causa da malignidade do ser humano, mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Então Deus reduz aqui para 120 anos a idade dos seres humanos. A vida útil das células cai aí significativamente, porque assim, não é só não viver para sempre, que era lá a expulsão do Éden. Ele diz, não adianta, eles estão vivendo muito, a gente vai ter que diminuir mesmo. Assim, ser humano nenhum, Deus pôs uma data limite na célula do ser humano. De 120 ninguém passa. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Ora, naquela época e também alguns tempos depois, havia Néfilins, aqui daquela coisa que tem sobre os gigantes que nasceram e tal, que é a controvérsia ali do início também, não vamos entrar nisso. Mas versículo 5, contudo o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra. Por que cresceu a perversidade? Porque o olhar era mau. Olha, que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas, a fonte de inspiração do olhar para a vida, que gera a ideia, e da ideia nasce o que a gente vai fazer, era sempre somente inclinada à prática do mal. Imagina o ser humano então nesse estado. As ideias que emanam das suas entranhas são sempre ideias malignas. É sempre para o mal. Como é que o mal não vai habitar o mundo? Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado o ser humano. Deus não é indiferente com o mal.
Deus não é indiferente com a maldade acontecendo, com os sofrimentos das pessoas por causa desse mal. Ele se entristece. Se entristeceu muito, a ponto de haver se arrependido de ter criado o ser humano sobre a terra. E aqui esse arrependimento dá margem para muita coisa para a gente trabalhar, mas não vamos mexer com isso, a tristeza também. Vamos só na literalidade do texto aqui, que nos diz que de alguma forma Deus se entristeceu e que de alguma forma ele chegou a se arrepender. Essa ideia de o quão pesaroso isso foi para Deus, e esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Então uma coisa a gente tem certeza, Deus não é indiferente com relação ao sofrimento do mundo, isso é importante a gente saber. Nós não temos um Deus que não se importa com esse tanto de maldade que está acontecendo no mundo. Nós não temos um Deus indiferente, nós não temos um Deus que não se importa. Se nós temos um Deus que se importa, que sente, que entristece, que chega a ponto de se arrepender e que pesa profundamente no coração, isso fere profundamente o coração de Deus, as maldades que a gente pratica, que a gente sofre. E esse Deus é um Deus que tudo pode. Então, ele de fato não pode impedir, apesar de tudo poder. Por quê? A única explicação para isso é a necessidade do livre-arbítrio. Um Deus que tudo pode, portanto, poderia impedir esse mal, ele não faz porque ele diz, se eu fizer, eu não estou deixando as pessoas assumirem as suas escolhas, tomarem as suas decisões, assumirem as suas escolhas e experimentarem as consequências de cada uma delas. Porque uma das facetas do livre-arbítrio é exatamente, e da livre escolha, é exatamente eu colher o fruto da minha escolha. É eu sofrer as consequências da minha escolha. Não, Emer, não. Tem um bebezinho lá, você não está entendendo. Tem um bebezinho que tinha 3 meses de idade, a minha bebezinha foi estuprada com 3 meses. Ela não fez nada não, Emer. Ela não plantou para colher isso. A semeadura que acontece é da humanidade, isso a gente tem que entender. É a humanidade a que planta e a humanidade que colhe. Não é necessariamente a pessoa que praticou um determinado mal, que plantou o mal que vai colher, porque nós somos um corpo. Deus não fez Adão e depois fez Eva, e depois fez Caim, e depois fez Abel, e depois fez não sei mais quem. Não, Deus não fez, Deus só fez um ser humano. Só soprou uma vez sobre a humanidade e virou ser humano. Aí partiu em 2. Aí os 2 juntaram, a célula dos 2 viraram um terceiro. Aí de novo juntou de novo, a célula dos 2 veio microscópico, surgiu um 4º ser. E surgiu um 5º. E surgiu o neto, o bisneto, o tataraneto, não sei mais o que. E vai crescer. É tudo um só. Deus só fez a humanidade. Deus não fez os seres humanos. Deus criou a humanidade. E o que a humanidade planta, a humanidade colhe. A humanidade tem o livre-arbítrio. A humanidade decide se quer se sujeitar a Deus e, consequentemente, experimentar a vida, ou se quer se sujeitar à própria vontade, fazer as próprias escolhas e experimentar as consequências dela. Mas não é diretamente a pessoa que escolheu. A gente já nasce em pecado e já nasce sujeito às consequências dele. A gente já nasce num mundo violento. A gente já nasce com homicidas por aí. A gente já nasce com estupradores por aí.
A gente já nasce com corruptos por aí, com ladrões por aí, com mentirosos por aí, com invejosos por aí. A gente já nasce e já estão todos. Porque nós, enquanto humanidade, plantamos isso ao assumir o controle da nossa existência. Apesar de todos os protestos de Deus e dizer não coma, não vá por esse caminho, não passe por essa porta. A ilustração no deserto ali no povo de Israel é ele dizendo ao povo de Israel: eis que eu coloco diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Escolham, pois, o caminho da vida. Então o mal está no mundo porque a humanidade escolheu e ela atinge todas as pessoas. Deus continua, como Jesus, uma vez questionado a respeito de uma tragédia que aconteceu, ele diz: Deus faz nascer o sol sobre justo e sobre injusto, e faz chover sobre o bom e sobre o perverso. Ele não faz distinção. Vocês não pensem que aquela torre que caiu lá sobre aquelas pessoas é porque todas aquelas pessoas em quem caiu eram más, não. A torre cai sobre as pessoas boas e as pessoas más. Se vocês tivessem optado, a humanidade tivesse optado por ser inspirada por Deus, a ponte não tinha caído, a torre não tinha caído em cima das pessoas. Porque quem fez teria recebido inspiração de Deus, teria feito um cálculo estrutural bem feito do material, etc. Não caía, não caía. Quando tivesse velho, alguém teria identificado, tido discernimento e derrubado ela ou feito uma reforma. Não ia, nem esse tipo de coisa aconteceria numa sociedade e num corpo, numa humanidade inspirada por Deus. Nem acidente aconteceria. Mas a humanidade escolheu isso. E onde entra o livre-arbítrio, então, hoje? Já que os meus antecedentes, os meus antepassados já escolheram e agora eu já estou na merda. O livre-arbítrio, para quem nasce hoje, ele está invertido. Os nossos pais, Adão e Eva, eles estavam na presença, com a sua vida sujeita à inspiração de Deus e podiam viver de maneira harmônica. Rejeitaram a vontade de Deus, fazendo uso do livre-arbítrio, rejeitaram a soberania de Deus, a inspiração de Deus e a vontade de Deus, o discernimento do que é bem e mal. A gente já nasce dominado agora pelo nosso ego e dominado pelo nosso próprio discernimento do bem e mal. E o que é o livre-arbítrio para quem nasce desde os descendentes de Adão e Eva? É o caminho inverso. Nos é dada a oportunidade de rejeitar o discernimento, o autodiscernimento do que é bem e mal, e nos sujeitarmos ao discernimento de Deus e construirmos isso ao longo da nossa vida. O livre-arbítrio hoje é esse. E a gente vai continuar experimentando o mal porque o mal está no mundo ainda nessa vida. Só que todos aqueles que tiverem feito a opção por Deus, que tiverem sujeitado aqui, entrado nesse caminho que é Jesus, de sujeição da própria vontade à vontade de Deus, todos esses, em morrendo nesse caminho, nesse processo, lá na nova vida que está sendo preparada para nós na eternidade. Que Jesus disse: eu vou preparar lugar para vocês e venho buscar vocês. Nesse lugar, a gente vai experimentar de novo, de maneira absoluta, a harmonia. E lá não vai ter mal, lá não vai ter pecado, lá não vai ter tristeza, não vai ter injustiça, porque tudo que é para a gente tomar a decisão de livre-arbítrio, a gente toma aqui. E lá não vai mais ter livre-arbítrio, porque nós já teremos tomado a nossa decisão e lá não vai ter opção de desobedecer. Lá não vai ter a opção do mal, lá não vai ter a árvore do conhecimento do bem e do mal. Apocalipse diz que a árvore da vida foi vista lá, mas não diz que a árvore do conhecimento do bem e do mal foi vista lá. Porque nosso estágio, se de fato a gente quer sujeitar nossa vontade à vontade de Deus, se a gente quer obedecer a Deus, se a gente ama a Deus e quer passar a eternidade sujeita à vontade dele, o estágio nosso é durante essa vida aqui. É durante as tribulações dessa nossa vida.
E Jesus disse: vão haver tribulações, como a gente viu no versículo que nós começamos. Versículo 33 do capítulo 16 de João. Vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo porque eu já venci o mundo. Como é que eu venci o mundo? Eu primeiro, na eternidade, né? Antes da fundação do mundo eu venci, mas aqui também, encarnado, eu venci o mundinho que vocês vivem. Eu vivi com as limitações de vocês. Eu vivi sujeito às injustiças que vocês estão sujeitos. Eu passei pelas as tentações que vocês passam aqui. Eu tive uma vida curta, morri jovem. Minha vida foi ceifada cedo, quando há de tantas pessoas. Eu sofri agressão física, agressão moral. Mas em nada disso eu desobedeci o meu pai. Eu deixei de fazer a vontade do meu pai. Em nada eu pequei. Então nisso também ele venceu o mundo. O principal é esse da eternidade, do sacrifício que foi feito fora do tempo e antes do tempo, mas também na vida e obediência que Jesus viveu aqui. E ele diz: eu já venci. E se eu já venci, todos vocês que estiverem em mim também serão vencedores. Já são vencedores. Todo mundo que estiver em mim é vencedor. Eu sou o caminho e sou a vida. Quem estiver em mim, que sou o caminho, já tem a vida. Mas vocês vão passar por tribulações. Porque tem muita gente que plantou o mal. E aí as tribulações vêm. E tem muita gente nos nossos dias que continuam plantando mal. E o mal vem. A tribulação vem. A adversidade vem. A doença vem. A violência vem. A fome vem. As catástrofes acontecem. As pandemias vêm. Porque o ser humano continua no controle do curso da humanidade. Mas todos aqueles que o receberem, que receberem Jesus, que sujeitarem suas vontades a Ele, a Deus, a todos eles, é dado serem mais que vencedores em Cristo Jesus. Nessa vida, onde terão tribulações, e na outra vida, onde não vai mais haver tribulação, não vai ter choro, não vai ter ranger de dente, não vai ter tristeza. Só paz, justiça, alegria nesse lugar que Deus tem para nós. Então esse é um pouco, é a base do mal aqui, do porquê que o mal acontece. E aí, assim, a gente pode no próximo domingo, vocês querendo, que aí deve levantar um monte de coisa, né? A partir daí, aí a gente pode conversar sobre o mal no mundo a partir dessas bases lançadas. Que aí hoje não vai dar tempo, né? São 9 minutos, eu acho que a gente pode processar isso ao longo da semana. E aí na semana que vem a gente pode ir conversando concretamente, tentando ver onde essa base que o livro de Gênesis nos traz, onde que isso pode trazer para a gente um pouco de resposta para os nossos questionamentos do dia a dia, sobre os males acontecendo no dia a dia. Aí eu acho que a gente estabeleceria, aí, principalmente a Cirleide aí, e a Inesita, que foram quem levantaram essa bola no domingo atrasado, a gente então conversaria a partir dessas bases lançadas, pode ser?